Vamos ver agora então como multiplicar e depois vamos ver como dividir frações. Na multiplicação de frações, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Então, por exemplo, 3/5 vezes 1/2. É só fazermos 3 vezes 1 que dá 3, sobre 5 vezes 2 que dá 10. 3 vezes 1 dá 3, 5 vezes 2 dá 10, pronto, você tem a fração já com o produto executado. Agora, olha essa outra aqui, cuidado porque isso aqui não representa para nós um número misto. Aqui é 4 vezes 2/5. Lembre que quando você tem um número inteiro, é como se nós tivéssemos no denominador o número 1. Então você tem 4 vezes 2, dá 8. Sobre 1 vezes 5, o que dá? Dá 5. Então, barbada, né? Multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Olha essa outra aqui, ó. Dá para fazer 4 vezes 20 e 5 vezes 7? Claro, a técnica é esta. É assim que funciona para multiplicarmos frações. Mas notem o seguinte, ó. Nesse caso aqui, no primeiro e no segundo, a letra A e a letra B, não tinha nada simplificável aqui, ó, nada para você simplificar. Agora aqui você tem algo que pode se simplificar, ó. 20 por 5. Algum poderia dizer assim para mim, ó, mas vem cá, o 20 não é numerador da outra fração e o 5 não é desta fração da primeira? Bom, mas veja bem, num produto nós sabemos que a ordem ela é irrelevante. Então essa fração que tem aí, eu podia fazer assim, ó, eu posso simplesmente fazer assim, ó, 4 vezes 20, tudo dividido por 5 vezes 7. Eu posso fazer isso sem nenhum prejuízo da minha multiplicação ali, né? Só troca o simbolismo, né? E aí, ora, 20 por 5 vai ficar o quê? 4, né? Você vai dividir 20 por 5, vai dar 4, e esse 5 aqui desaparece. Na verdade, ele vai valer 1, para ser mais preciso. E aí, o que é 4 vezes 4? 16. Isto dividido por 1 vezes 7 é 7. Fica melhor fazermos isso, né? Se você fizesse 4 vezes 20, que vai dar 80, 5 vezes 7, que vai dar 35, você teria 80 sobre 35, teria que simplificar. E aí, desta forma, você já tem a resposta já simplificável. Você já tem uma fração que ela é irredutível. Olha esse outro caso aqui, ó. A situação é análoga, né? Fazer esse produto aqui é o mesmo que você fazer 2 vezes 9 vezes 7 dividido por 3 vezes 5 e vezes 22. É a mesma coisa. Então, em vez de estar multiplicando esse vezes este e a mesma coisa aqui embaixo, para facilitarmos o cálculo, eu posso, veja bem, ó, simplificar aqui. Vou dividir por 2 aqui, dá 1. Vou dividir por 2 aqui, dá o quê? Dá 11, né? Então, eu dividi por 2 aqui e dividi por 2 aqui, né? Você sabe que numa fração, simplificando em cima e embaixo para o mesmo valor, ela vai funcionar, né? Aqui nós temos o 3 e nós temos o 9. Dá para simplificar. Aqui fica 1 e aqui fica 3. Vamos reescrever, vamos fazer uma limpeza disso. Vamos reescrever. 1, vou colocar ali. Aqui você tem 3 e aqui você tem 7. Sobre, aqui ficou 1, aqui ficou 5 e ficou 11. E ficou 11. Não tem mais nada para simplificar. 1 vezes 3 vezes 7 vai ficar o quê? 21. E 1 vezes 5 vezes 11 dá o quê? 55. Pronto, aqui você tem a fração já simplificadinha, já ela irredutível, né? Então, sempre que possível, realize as simplificações para agilizar esse processo multiplicativo. Bom, se nós sabemos multiplicar frações, saberemos também dividir frações. Veja bem, para dividir frações, duas frações, o que a gente faz? A gente conserva a primeira e inverte a segunda. Então, basta invertermos a segunda fração e multiplicar ambas. Por exemplo, aqui você tem 11 dividido por 4, que eu vou fazer vezes 4 dividido por 9. Vocês notaram? Eu só fiz o quê? Opa, escapou a minha canetinha aqui.
é só vocês fazerem a inversão dessa fração aqui, ó. Eu fiz a inversão dela, eu inverti a segunda fração. E daí? Bom, daí você corta o 4 com 4, ele é simplificável. E o que sobra? Sobra 11 sobre 9, ou seja, sobra 11 9/8. É assim que a gente pode ler também, 11 sobre 9, tá certo? Aqui nós temos 1/2 dividido por 2. Olha aqui, 2 aqui na verdade, ele é 2 sobre 1. Então a gente vai pegar 1/2 e fazer isto vezes 1/2, vezes 1/2, né? Então vocês têm 1/2 dividido por 2, fica 1/2 vezes 1/2. Quanto é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 1/4. Então significa dizer que 1/2 dividido por 2 é equivalente a 1/4. O outro exemplo, este aqui envolve inicialmente o número misto. Vamos sair desse número misto? Veja aqui que aqui eu posso fazer 3 vezes o 2 mais 1, mais 1. O que a gente tem aqui então? 14 dividido por 3, dividido, vou deixar assim por enquanto. Quanto é que é 3 vezes 2? 6, mais 1 dá 7. Fica 7 dividido por 3. Lembre que o denominador, a gente preserva ele, né? Bom, como é que eu vou dividir essas duas frações? Você pega a primeira fração, que é 14 sobre 3, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3/7. Foi o que eu fiz aqui também, né? Aqui eu peguei esta fração, entre aspas, 2 sobre 1, e fiz a inversão dela, ficou 1/2. Aqui eu estou pegando essa fração aqui, que é 7/3, estou invertendo ela, e aí a gente tem 3/7. Bom, e agora? Agora a gente vê claramente que aqui dá para simplificar. E eu vou escrever aqui só para vocês enxergarem melhor. Ó. O que sobrou? 14 sobre 7. Né? 14 sobre 7, que também dá para simplificar, ou seja, dividir. E a resposta é equivalente a 2. A resposta é equivalente a 2. Bem, eu queria fazer um pequeno comentário, né? O porquê das regras, por que elas existem, porque elas funcionam. Deixa eu pegar esse exemplo aqui que eu acho que fica mais fácil vocês entenderem. Nesse exemplo aqui, que eu vou novamente reproduzir, a letra B, nós temos 1/2 dividido por 2. Por que 1/2 dividido por 2 dá 1/4? Vamos explicar. Aqui nós temos, vamos supor, um chocolate, novamente uma barrinha de chocolate. Eu vou dividir ela em duas partes, conforme eu já dividi. E aí eu vou comer uma parte dela. Está aqui, ó. Na verdade, não vou comer, eu vou só pegar uma parte dela. O que essa fração representa? 1/2. Pois bem, eu vou pegar essa metade e vou dividir por 2. Quando você pega a metade e divide por 2, olha aqui, ó, é como se eu dividisse isso aqui em 4 partes. Então, essa metade aqui, 1/2, eu dividi por 2. E aí eu peguei o quê? Eu peguei essa parte aqui só, essa parte aqui. E essa parte corresponde o quê? A 1 sobre 4. Imagine, faça um exemplo. Pega um chocolate, corta ele à metade. Você pegou o quê? A metade do chocolate. Agora pega essa metade e divide por 2. O que você vai ter? Na verdade, você vai ter um chocolate em que você divide ele em 4 partes e você pega uma parte. Então, por isso que 1/2 dividido por 2 é 1/4. E por isso que a gente usa essa técnica. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, porque é assim que a coisa funciona na prática. Beleza? Aí, pessoal, estou aqui para divulgar os 2 livros que eu já editei a respeito de matemática. O primeiro livro é um livro que apresenta 505 testes resolvidos de demais provas de vestibulares, prova do Enem, onde você tem ali a pergunta feita, o teste efetuado, e logo em seguida, daquele bloco feito, você tem os testes resolvidos. O outro livro que nós temos aqui é o livro que envolve fórmulas e propriedades a respeito da matemática, ou seja, para aquele que vai fazer um concurso público, para aquele que vai fazer um vestibular, quer um acesso rápido a uma informação, você olha aqui, tem o índice, você procura lá, tem aquele acesso rápido. 2 livros disponíveis no nosso site, blog matematica.com.br.